Fala, minha galera! Vídeo 2, termoquímica, tipos de calor. Preste atenção, isso é muito importante, são conceitos tão bobinhos e a galera se enrola para valer nisso aí. Lá vai, isso. Eu tenho aqui, ó, uma entalpia que eu chamo de entalpia padrão. Padrão, o nome já diz, padrão é por onde eu vou me orientar. É padrão, é padronizado. Então, é o valor da entalpia de uma substância no seu estado padrão. E que danado é estado padrão, Rodrigo? É quando aquela substância se encontra a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Estado padrão, entalpia padrão, tu pode dizer que em qualquer substância simples, o seu estado alotrópico tem que ser também o mais estável. Logo, a entalpia nessa condição sempre será zero. Olha os exemplos que eu coloquei aqui. O2, Br2, I2, H2, Fe, Ag. Por que isso aqui tudo tem em comum? São substâncias simples. Aí o cara faz carbono, grafite? Sim. Por quê? Porque se eu me refiro a carbono, qual carbono eu estou falando? O grafite? O diamante? O fulereno? O grafeno? Aí o que é que a gente vai entender? Para poder chamar de entalpia padrão, tem que ser o alótropo mais estável. Então de todos os carbonos, o grafite é o mais estável. Exatamente isso. Então eu tenho que conhecer qual é o alótropo mais estável para dizer a entalpia padrão ali vai ser zero. Peraí. Quer dizer, então, que se eu pegar uma equação bem simples, carbono mais oxigênio gerando CO2. Só que esse carbono, se ele não for o grafite, a entalpia dele é diferente de zero? Isso. Porque só vai ser zero se for carbono grafite. Por quê? Porque a entalpia padrão compreende tudo que está escrito aí. Substância simples, no estado alotrópico mais estável, e então o valor vai ser zero. Massa, Rodrigo. Estou entendendo tudo. Fique atento, porque ozônio é diferente de O. Como assim? Quando eu falo gás oxigênio, eu falo O2. Ozônio é O3. Então, o O3, assim como o carbono diamante, não são as formas alotrópicas mais estáveis. Então, vai ser uma entalpia diferente de zero. E assim a gente vai entender que existem valores tabelados para qualquer entalpia, tirando essa condição, tá bom? Olha aí o que a gente está falando. Eu tenho aqui, ó, água líquida. Opa, água líquida. Água gasosa. Olha só, eu estou falando aqui de duas substâncias iguais, porém em estados físicos diferentes. No caso, estados físicos ou estado de agregação são diferentes. Então, observa. Olha o valor da entalpia. Aqui tem um valor, aqui tem outro valor. Então, gente, com certeza, o estado físico influencia no valor da minha entalpia. Olha só que bonitinho. Eu tenho aqui, ó, metano, cloreto de sódio, N2O4, NO2, ozônio e CO2. Pronto. Se eu tenho esses valores, eu preciso fazer sempre esse tipo de pergunta. Como que esses valores são obtidos? É tabelado e eu decoro? Como é que é? Como que esse negócio foi obtido? Pronto. Para isso, a gente vai falar sobre calor de formação. O calor de formação, ele traz um conceito que diz o seguinte: é o calor envolvido na síntese, ou seja, na formação de um mol de uma substância a partir de seus elementos no estado padrão. Aí eu não preciso mais dizer o que é estado padrão, mas eu vou relembrar que esteja a 25 graus Celsius, 1 atm de pressão, e se ele admitir alótropos, que seja o alótropo mais estável. Pronto. Se eu conseguir colocar na minha equação tudo que está escrito nesse conceito, eu tenho o ΔH de formação da substância desejada. Então, pensando nisso, olha só. Hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso produzindo água. Rodrigo, eu poderia dizer que o ΔH dessa reação que a gente vai obter aí é um ΔH de formação? Bom, tem que ver se obedece o conceito. Estamos produzindo 1 mol de substância? Sim, estamos. 1 mol de água. Estamos usando alótropos mais estáveis e elementos que são simples, de substâncias simples? Sim. H2 é uma substância simples. O2 também. Só que o O2, além de ser simples, é o alótropo mais estável do oxigênio. Então, eu posso dizer que esse ΔH de formação é de 286 kJ para cada mol. Maravilha.
Então, seguindo aqui, ó, mais um outro exemplo. Temos essa substância, C2H5OH, conhecida como etanol. Rodrigo, como que se forma etanol? Lá vai. Carbono, mais hidrogênio, mais oxigênio. Peraí. É qualquer carbono? Não, é o carbono grafite. Se é o carbono grafite, é o carbono que estamos falando do alótropo mais estável. É válido. Hidrogênio, substância simples? Simples, de boa. Oxigênio simples? Simples. E também é o alótropo mais estável. Ah, meu irmão. Então, o valor do ΔH que tem aí, para ele poder ser fiel e chamar de calor de formação, tem que formar um mol de etanol. Então, faça o seguinte, você faz o balanceamento visando produzir 1 mol de etanol. Como é que fica, então? 2 mols de carbono, 3 mols de hidrogênio e meio mol de gás oxigênio. Note que o ΔH ficou como 278 kJ por mol. Deixa eu abrir um parêntese aqui, que causa muita confusão na cabeça da galera. Quando você encontrar por mol, muita gente leva esse por mol ao pé da letra e diz assim, não, pô, quer dizer que a energia liberada é 278 kJ por mol. Mas por mol de quem? Aí o cara vai procurar no reagente aqui, ó, tem mais de 1 mol. Mas aqui tem 1 mol, Rodrigo. Então, depende do ponto de vista. Eu vou ler o ponto de vista para as 4 substâncias que tem aí. Vê se vocês entendem. Primeiro, eu vou falar para o etanol. Eu vou dizer assim. O calor de formação do etanol é igual a 278 kJ para cada mol de etanol que eu formo. Beleza. Agora, vê o que eu posso dizer aqui. Para formar 1 mol de etanol, eu preciso queimar 2 mols de carbono grafite. Então, eu poderia dizer assim, ó, 278 kJ de energia é a energia necessária para formar 1 mol de carbono, desculpa, 1 mol de etanol a partir de 2 mols de carbono grafite. Isso é uma outra forma e que causa muita confusão entre as pessoas. Vamos outra ideia. 278 kJ é a energia liberada na formação de 1 mol de etanol quando são queimados 3 mols de gás hidrogênio. Então, tome cuidado para não ler esse mol aqui, ver esse 3 aqui, querer pegar esse valor e multiplicar por 3. Não, gente, por favor, não faça essa confusão. Entenda, isso que estamos falando é a entalpia de formação do C2H5OH etanol, tá bom? Beleza, Rodrigo. E como é o calor de combustão? Galera, já temos uma certeza. Todo calor de combustão, ele é, ó, liberado. Então, é uma energia que é o quê? Liberada. Espera aí. Se é liberada, ΔH já é menor que zero. É lei, tá bom? Na queima de 1 mol de substância, estando os participantes no estado padrão. Acabou-se. Então, eu vou queimar 1 mol de substância e os meus participantes devem estar no estado padrão. Ok. Por exemplo, eu tenho CH4. Eu quero queimar CH4. Pessoal, para queimar CH4 é necessário ter uma atmosfera cheia de gás oxigênio, O2. Então, o metano, que é o combustível, vai queimar na presença de O2 e produzir CO2 mais água. Beleza. Rodrigo, vamos balancear? Bora. Mas o meu balanceamento, para eu chamar lá na frente de ΔH de combustão, ou calor de combustão, tem que ser fiel ao conceito. E o conceito disse o quê? Queime 1 mol de substância. Então, se eu vou queimar 1 mol de combustível, já botei 1 aqui. O resto tem que se adequar ao número 1 que vai ficar na frente do metano. Então, para balancear carbono, o que é que a gente faz? A gente pega o número de carbonos que tem aqui. Cadê? Aqui, ó. Pronto. O número de carbonos que tem aqui e coloca como coeficiente na frente de CO2. Pega o número de hidrogênios que tem aqui, divide por 2 e bota na frente como coeficiente da água. É sempre assim. E o oxigênio tu vai e bota do lado para balancear. Acabou-se. E o ΔH ficou quanto? 890 kJ por mol. Calma, de novo. Qual é o ponto de vista aí? Calor de combustão. Então, 890 kJ vai ser a energia liberada quando 1 mol de metano for queimado. Mas, Rodrigo, para queimar 1 mol de metano, eu preciso de quê? Eu preciso de 2 mols de gás oxigênio. Tá. Para queimar 1 mol de metano, eu preciso de 1 mol de gás carbônico sendo liberado. Ok, pode ser também.
Para queimar 1 mol de metano, eu preciso de 2 mols de água sendo liberados. Tranquilo, sem problema. É por isso que a gente precisa sempre montar o esquema e entender que são pontos de vista diferentes. Beleza? Outro exemplo. Olha aí, ó. C2H5OH. Aquele mesmo que estava lá no calor de formação, agora a gente vai colocar ele como combustão. Então, vamos queimar 1 mol dele? Vamos. Mas se na minha substância tem carbono, hidrogênio e oxigênio, fácil. Junte O2, vai produzir CO2 e água. Então, para queimar 1 mol, quanto de hidrogênio eu vou colocar ali? Ó, fazendo o mesmo esquema. Eu tenho 5 mais 1, 6. Divide 6 por 2, dá 3. Coloque 3 na frente da água. E o número de carbono você coloca na frente do CO2. Acabou-se. Agora é só somar os oxigênios e balancear na esquerda. E aí eu vi que o meu valor deu 1.368 kJ para cada 1 mol que queima de combustível. De boa, velho. Acabou-se. Agora é só praticar. Bora praticar? Haber e Bosch ganharam Nobel em 1918. Foram responsáveis pelo desenvolvimento do processo de obtenção de amônia, tanto que é conhecido como processo de Haber e Bosch. Tá? O trabalho deles foi de fundamental importância para a produção de fertilizantes nitrogenados, o que permitiu um aumento considerável na produção mundial de alimentos. Por esse motivo, o processo Haber-Bosch é considerado uma das mais importantes contribuições da química para a humanidade. Até hoje, a amônia é produzida como base nesse processo. Observe o gráfico. Dá uma analisada no gráfico. O que é que a gente está vendo? Massa de nitrogênio consumida em relação ao calor que é liberado. Dá para perceber aqui, ó, o calor ele vai aumentando à medida que a quantidade de nitrogênio vai sendo consumida para produzir amônia. Letra A pede, determine a entalpia de formação da amônia em quilojoules. Segundo, escreva a fórmula estrutural da amônia. Cara, essa daí é muito simples, porque a gente já fez fórmula estrutural em outras aulas aqui, até de geometria molecular. Vamos lá. Entalpia de formação da amônia. O que a gente sabe? Se a gente tem aqui a amônia sendo formada, ó, entalpia de formação. Tem que formar 1 mol partindo de substâncias simples, se eles tiverem alótropos, o alótropo mais estável. N2 mais H2. Produz 1 mol? E aí? Para produzir 1 mol, quanto entra lá no nitrogênio? Meio. Por quê? Porque já tem 1 nitrogênio aqui, ó. Aqui tem 2. Aí Rodrigo, eu poderia botar aqui o número 1 e aqui o número 2? Bom, você estaria balanceando. Você só não estaria incluindo esse ΔH que vai ser encontrado aí como um ΔH de formação, porque tem que seguir o critério que é produzir 1 mol de substância. Portanto, meio mol de nitrogênio e 3,5 mol de hidrogênio. Logo, o ΔH vai ser quanto? Aí a gente vai fazer a relação. Qual é a relação? Olha para o gráfico e olha para a equação. O gráfico diz o quê? A cada 21 gramas de nitrogênio que é consumido, libera 69 quilojoules. Pronto. Se liga aí. Pega o nitrogênio ali. O que a gente tem? Meio mol. Meio mol de nitrogênio produz 1 mol de amônia. E N2, que tem massa 14, 14 vezes 2 dá 28. N2, então, tem massa 28 gramas por mol. Se liga. Então, meio mol de nitrogênio são 14 gramas, que produz 1 mol de amônia. Eu só fiz transmitir, só fiz modificar de mol para massa. Por quê? Porque o dado que eu tenho no gráfico está em gramas. Então, 21 gramas de nitrogênio produz 69 quilojoules. E 14, que é meio mol, produz quanto? X. Regrinha de 3, ó. E aí eu acho o valor de X para 46 quilojoules. Então, eu já tenho a energia. Rodrigo, como é que eu faço então o restante? 46 quilojoules, que é o que? Liberado, porque o gráfico diz para a gente que o calor ele era liberado. Escreva a fórmula estrutural da amônia. Espera aí, pô. Amônia, pelo amor de Deus, NH3. Bota aí o N que tem 5 elétrons na última camada. O hidrogênio que tem 1, totalizando 3. São 3 hidrogênios. 8 elétrons no total. Fórmula estrutural. Olha aí, que elegância. A gente já fez muito isso. Olha para isso. Eita, que coisa boa. NH3. E vou além. Geometria piramidal, molécula polar. Tem pontos de hidrogênio como interação molecular por ter o N com H. E assim vai, ok? NH3.
Muito bom. Assim encerramos a segunda parte da aula, tá bom? Fica quieto, vai de boa, que tem mais, viu? Beijo!